Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo do Ministério O Caminho. Aqui a gente não tem medo de colocar a cultura frente a frente com a verdade, porque não é um mundo que define o certo e errado, é a palavra de Deus. Esse conteúdo foi produzido com apoio de inteligência artificial, mas ele carrega um propósito: ajudar você a enxergar o que está por trás das mensagens culturais que muitas vezes entram sorrateiramente nos nossos lares. Hoje o nosso alvo é mais um desenho animado, mas que não tem nada de inocente. Estamos falando da série Apenas um Show, ou, no original, Regular Show. Mas o que tem de tão sério em Apenas um Show? Essa série é, na aparência, apenas uma comédia sobre dois amigos, Mordecai, um gaio azul, e Rigby, um guaxinim. Os dois trabalham num parque e vivem se metendo em encrencas enquanto tentam fugir do trabalho. Parece bobo, parece simples, mas não é. A série estreou em 2010 e durou até 2017, com 8 temporadas e mais de 250 episódios. Criada por J.D. Quintel, ela foi pensada para um público jovem adulto, mas foi empurrada goela abaixo para crianças e adolescentes nas tardes de canais infantis. E esse é o problema. Um conteúdo com temas espirituais, imorais e filosóficos profundos, envolto numa embalagem de piadas e maluquices. Mas qual é o enredo por trás dessa série? Apenas um Show não tem uma narrativa tradicional. Cada episódio traz uma situação comum, como limpar o pátio ou jogar videogame, que rapidamente vira uma aventura absurda e muitas vezes mística, cósmica ou demoníaca. As loucuras são o tempero do desenho. Monstros, pactos, viagens no tempo, rituais, entidades cósmicas, ressurreição, multiverso, distorções da realidade e um desfile constante de elementos ocultistas, sobrenaturais e destrutivos. E tudo isso é tratado com humor, como se fosse normal. E que tipo de filosofia essa série carrega por trás do riso? Apenas um Show é encharcado de niilismo juvenil, relativismo moral e espiritualidade distorcida. O niilismo juvenil aparece na constante mensagem de que nada importa, nem trabalho, nem esforço, nem verdade. Os personagens principais são preguiçosos, mentirosos, imaturos, irresponsáveis, e a série os recompensa por isso. No fim, tudo se ajeita por mágica ou por sorte. O relativismo moral é martelado ao longo da série. Certo e errado são sempre debatidos na base do humor. Não existe padrão. O erro é engraçado. O pecado vira piada. Os personagens raramente colhem as consequências dos seus atos. E a espiritualidade distorcida é uma constante. Entidades misteriosas, invocações, seres interdimensionais, maldições, uso de runas, possessões e até um personagem que representa uma versão cool da morte. Tudo isso em episódios supostamente divertidos. Mas que tipo de filosofia essa série carrega por trás do riso? Essa série ensina que a liberdade é o primeiro passo, porque lá estão os primeiros passos para o caminho do mal. E é estranho ver um personagem que lembra a morte e parece mais divertido que a vida. E é extremamente sério. O que a Bíblia diz sobre esse tipo de influência? A palavra de Deus é claríssima quanto à seriedade da vida, à responsabilidade moral e ao perigo das práticas espirituais contrárias ao Senhor. Lemos em Provérbios, capítulo 14, versículo 9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os justos há boa vontade. E lemos também em Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. E quanto à espiritualidade distorcida, a Bíblia nos dá um alerta severo. Podemos ver em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz: Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre,
o que é a segunda morte. Não é só humor, é doutrinação disfarçada de palhaçada. E de que lado essa série está, espiritualmente falando? Apenas um show se posiciona como inimiga da santidade, da ordem, da verdade e da justiça. Promove rebeldia, indiferença, feitiçaria e relativismo moral. Está do lado da desordem espiritual. É mais uma engrenagem na máquina que Satanás está montando para cegar o entendimento dessa geração. E como isso se conecta com o último grande conflito descrito em Apocalipse? Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 9. E quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para as ajuntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. E eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Para que o mundo ataque a cidade santa, ele precisa primeiro zombar da santidade, precisa rir da justiça, precisa banalizar o pecado, precisa achar que Deus é careta e que espiritualidade divertida é melhor que obediência. Apenas um show é exatamente isso, um treinamento sutil, irreverente e sorrateiro para que crianças cresçam sem temor de Deus, prontas para crer em qualquer coisa, menos na verdade. E agora a pergunta que não pode faltar: o que seus filhos têm assistido? O que tem moldado a visão deles sobre o certo e o errado? Você está deixando a mídia criar neles uma mente zombadora, rebelde, sem temor? Você está vigilante ou distraído? Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, o Altíssimo alerta: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Esse foi mais um conteúdo do Ministério O Caminho, feito com discernimento, zelo e temor. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos e nos ensine a guardar o coração e o lar, rejeitando as obras das trevas e firmando os pés no caminho da luz. Até a próxima, se Deus quiser.